Neste vídeo vamos estudar um exemplo de árvore, de coqueiro e de vegetação. É comum, quando estamos iniciando no desenho, fazer um desenho de árvore assim. Você também pode ter algo assim, como uma espécie de cartoon. Ou assim, com um pouco mais de traço. E aí, imaginando que você tem uma luz vindo do lado de cá, você terá um sombreamento aqui. Nesta árvore seria assim. Então, um pouco mais de galhos. E nessa aqui, nessa parte de baixo. O que você pode fazer, no exemplo que vamos fazer mais, com um pouco mais de detalhes, é, imaginando que tem essa iluminação, você pode dividir a copa da árvore em várias partes. Você tem, por exemplo, o tronco e os galhos. Daí imagine que você tenha uma parte da copa aqui, outra aqui. Pode trabalhar um pouco mais os galhos. E aproveitando a ideia da luz, vai ter sombra aqui, aqui e aqui. E ela projetada aqui no chão, um pouco mais para cá. Para trabalhar um pouco mais a copa, podemos fazer traços irregulares dessa forma ou dessa forma. Assim ou assim. Então, essa área da sombra você também pode marcar dessa forma. Aqui também, deixando os galhos aparentes. Para não ficar tão certinho as três partes da copa iguais, você pode ir variando os tamanhos dessa forma. Você vai ter uma árvore um pouco mais irregular, como é na natureza. Pode ligar essa com essa. Aí você tem sombreamento aqui, pode ter um aqui embaixo, você pode ter um outro espaço aqui, ó, como acontece nas árvores. Se você não quer uma copa tão cheia, você pode ir acrescentando espaços assim, inclusive mostrando os galhos nesses espaços. Você pode também fazer tonalidades diferentes do sombreamento. Na parte do tronco e dos galhos, a mesma coisa. Do lado de cá você vai ter uma área de sombra, que você pode fazer dessa forma. Também tem a sombra projetada da copa sobre os galhos, assim. E aqui você tem uma área iluminada. E aqui nessa parte você pode aplicar a vegetação, ou pode ser um chão mesmo, com algumas pedras. Vamos ver também um exemplo de pedra no próximo vídeo. Vamos ver agora um exemplo de coqueiro. Para chegar mais próximo do coqueiro, como vemos, podemos acrescentar um pouco mais de traço. Algumas pode aparecer os dois lados, ao invés de um lado só, dessa forma. Agora, sendo um pouco mais detalhista, nós temos essa parte de baixo do coqueiro, que geralmente são as folhas que secam. Essas folhagens de cima. E você tem essa parte de cima, que são as folhas que ainda estão nascendo. Então ele ficaria dessa forma. Procure fazer de uma forma irregular, que vai ficar mais próximo do natural. E você também pode ter, no caso de um coqueiro mais alto e mais longe, essas folhagens não tão definidas, porém mantendo essa estrutura do coqueiro, fazendo este movimento. Com a parte de cima
Nascendo. Lembrando, se está iluminado aqui, você vai fazer um pouco mais de traços aqui por baixo. Repare como isso dá um pouco mais de volume para o nosso desenho. E também no centro do coqueiro, como você tem um pouco mais de folhas, ele vai ficar mais escuro do que para o lado de fora. E de acordo com a espécie, você vai ter um coqueiro mais cheio, um coqueiro menos cheio, com menos folhas e por aí vai. O importante é observar qual desenho que você está fazendo, qual fotografia que você está usando, qual que é a sua referência para você fazer o mais próximo possível. Para desenhar matos, por exemplo, você pode usar o mesmo recurso que usamos no coqueiro, fazendo traços irregulares, ao invés de fazerem todos iguais dessa forma. Você faz uns mais altos, outros mais baixos, e aí você vai tendo um movimento que é mais interessante. Você pode variar para um lado, para cima e para o outro, de um lado só e depois para o outro, por aí vai. No caso de um arbusto, por exemplo, você pode usar o mesmo recurso da copa da árvore. Você tem aqui o chão, vamos fazer dessa forma, irregular, e aí você tem o arbusto no formato que você estiver observando. Usando o recurso de rachuras. E a gente faz algumas rachuras aqui nessa posição. Tudo vai depender do tipo de vegetação que tem na paisagem que você está observando. Você pode inclusive ter uma composição de vegetações assim, ó. Repare que eu faço as folhas de forma irregular. Dessa forma, seu desenho vai ficando bem mais interessante. Pode aplicar o sombreamento também. De agora em diante, você pode então praticar escolhendo alguma fotografia, olhando alguns tipos de árvore, alguns tipos de coqueiros, outras vegetações também, e dessa forma evoluir cada vez mais no desenho. Por enquanto é isso. No próximo vídeo veremos então alguns exemplos de nuvens, montanhas e algumas pedras. E passando essa etapa, vamos então desenhar uma paisagem mais completa, com todos esses detalhes e com todas essas técnicas que aprendemos neste pequeno curso. Até mais!